do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora vai lá em 6, no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Podemos aceitar glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia. Bem, os irmãos viram aí que são duas passagens que falam sobre o pecado. E é justamente sobre isso que eu quero pregar nessa noite, pela misericórdia de Deus, através do Espírito Santo, que colocou essa palavra no meu coração. Nesta noite, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, para esta palavra, o tema que eu daria a ela é: as terríveis consequências do pecado. Sim, vou pregar contra o pecado nessa noite, porque o pecado ele é o mal da humanidade. Porque por meio do pecado é que todas as pessoas estão sendo subjugadas pelo inimigo. Todas as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e não receberam o Senhor Jesus em seus corações. Mas para entendermos melhor sobre este assunto, eu quero levar você lá no tempo da eternidade e te mostrar aonde o pecado surgiu, aonde o pecado nasceu. Estava o Senhor Deus na sua infinita glória, na sua eterna glória, glorioso, poderoso, já tendo criado os céus e os anjos. E então ali se levanta um, por nome de Lúcifer, aleluia, o qual Deus havia criado para proteger. E no Monte Santo de Deus ele foi estabelecido. E ele era um anjo belo, glorioso, poderoso. Nós conhecemos, sabemos que o nome dele era Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. E então, conforme o tempo da eternidade segue, este anjo, ele permite um sentimento entrar no seu coração. Ele permite um desejo de querer ser igual ou superior a Deus, porque ele era glorioso, ele era poderoso, ele olhava para si mesmo e via beleza, via glória e via sabedoria, e realmente ele era tudo isso. Ele era glorioso, poderoso, aferidor de medida, ou seja, um dos anjos mais poderosos que havia na eternidade, um dos anjos mais poderosos que havia no céu. E por incrível que pareça, olha só aonde nasce o pecado: em um lugar que nunca ninguém poderia imaginar que ele fosse nascer, no céu. Já parou para pensar nisso? O pecado nasceu no céu, dentro do coração de um anjo. E o Senhor, vendo tudo isso, então julga esse anjo e o expulsa do céu, e ele cai aqui na terra. E o livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, na parte B do versículo, diz assim: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E também no livro de Apocalipse, mesmo capítulo 12, no versículo 17, diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao resto do remanescente, daqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo em si. É claro que eu estou resumindo aqui, irmãos, é claro que quando Satanás caiu aqui na terra, Deus criou o homem.
perfeito, a sua imagem e semelhança, não só na aparência física, mas no caráter, no intelecto, na personalidade. O homem era perfeito, sem pecado, mas sabemos que a serpente tenta Eva e infelizmente Eva cai e entra o pecado no mundo, e Adão também caindo acaba por contaminar a terra, onde Deus acaba até amaldiçoando a terra por causa do homem que ele havia criado. Então Adão, por conta da desobediência, por conta da negligência, da omissão com a qual ele agiu diante deste único mandamento que Deus havia dado a ele, então ele peca e ele perde todos os atributos morais que Deus havia concedido a ele, ou seja, justiça, amor, bondade, benignidade, retidão, pureza, santidade, vida eterna. Esse foi o resultado do pecado de Adão, pois Adão e Eva viveriam eternamente no paraíso se eles não tivessem desobedecido essa única ordem de Deus. Então, quando o homem peca, o pecado entra na terra e devasta tudo, corrompe não só a terra, mas todo o universo. E os animais que antes eram dóceis e brincavam uns com os outros passam a se matar, os mosquitos passam a picar e a doença entra no mundo, contaminando o homem por causa de uma natureza chamada pecado. Aleluia. Então, eu quero falar sobre a vileza. Eu quero falar sobre o quão terrível é o pecado, o que o pecado operou na vida do homem, o que o pecado faz na vida do homem. E eu quero citar o nome de um homem. Eu vou citar o nome de dois homens aqui, vou dar dois exemplos dentro da Bíblia de homens que pecaram contra Deus, contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus e sofreram as drásticas consequências do pecado. O primeiro dele é Sansão. Sansão, irmãos, ele fora escolhido não desde o ventre da sua mãe, mas Sansão ele foi gerado dentro do coração de Deus antes de ser gerado, porque o nosso Deus ele envia um anjo para falar com a mulher de Manoá, e então ela fica grávida, e esse anjo diz a ela que ela teria um filho. Vou resumir, não posso contar porque senão não vai dar tempo de entregar toda a mensagem. Então Deus ele tinha planos maravilhosos com Sansão. Deus ele levantou Sansão não só para ser juiz, mas para governar Israel, para ser rei sobre Israel. Se porventura Sansão não tivesse sido omisso, negligente, pecador, então Sansão ele tem uma promessa maravilhosa de Deus, uma promessa que nenhum outro recebeu. Já pensou um homem dotado de uma força inimaginável, de uma força descomunal, de uma força que nenhum outro homem na história da humanidade possuiu? Então Deus dá essa dádiva a Sansão, Deus tem promessa com Sansão, Deus honraria Sansão, Deus iria usar Sansão para salvar Israel da opressão que estava vivendo. Mas Sansão, por causa da negligência, da omissão, do pecado, por causa dos seus atos reprováveis diante de Deus, acabou manchando o seu ministério, a sua vida. Aleluia. Para dar lugar à maldade, à perversidade, à lascívia, à luxúria. Sabemos que o pecado que mais contaminou Sansão, sabemos que
o pecado que definitivamente destruiu o ministério glorioso que Deus tinha na vida de Sansão foi o pecado da prostituição. Sem contar que ele quebra todo o voto de nazireado que Deus havia feito com ele, dizendo para ele não tocar em coisa imunda, não beber vinho forte e nem ravar a sua cabeça. E ele quebrou todos estes princípios, toda essa ordenança que Deus havia dado a ele. Sem contar que ele era um mentiroso, porque mentiu para Dalila, Sansão brincou com as coisas de Deus. Para você ver o tamanho da negligência, do descaso que ele teve, o descomprometimento que ele teve com o Senhor. Tudo por quê? Porque ele andava segundo os seus pensamentos. Ele andava como o curso do mundo andava naquela época, ou seja, segundo os costumes dos filisteus e das outras nações pagãs. E então Sansão, em vez de representar a Deus, em vez de testemunhar ao Senhor, em vez de honrar ao Senhor, em vez de honrar o ministério, essa grande dádiva que ele tinha recebido de Deus, ele desonrou, ele quebrou os seus votos, a sua aliança, por conta própria com o Senhor Deus. E qual foi o fim de Sansão? Olha só o que o pecado fez com Sansão. Fez ele perder a presença de Deus, fez ele perder a sua visão, os seus olhos, fez ele perder a sua liberdade e, por fim, fez ele perder a sua vida. Olha só a consequência do pecado de Sansão. Olha no que resultou o pecado de Sansão. Teve um ministério manchado, totalmente destruído por causa do pecado. Agora, eu quero citar outro homem aqui na Bíblia, que, olha, você vai se surpreender. É claro que vocês conhecem, mas olha só aqui, se você quiser acompanhar comigo, eu vou te mostrar um pecado de um homem que foi chamado até segundo o coração de Deus. Aleluia, sim, Davi. Vou falar de Davi, me citar só um dos pecados de Davi, que se encontra lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Olha só o que aconteceu com Davi por causa dos seus pecados. No capítulo 12, antes do capítulo 12, sabemos que Davi também foi chamado para ser rei de Israel. Davi é um dos maiores homens da Bíblia, sabemos. Davi, ele realmente destruiu todos os inimigos de Israel. Ele estabeleceu e estabilizou Israel, promoveu a paz e a segurança em Israel. Davi foi um grande homem, mas olha só o que aconteceu com Davi. No capítulo 12, ele pegou, por estar com a sua mente vazia, desocupada, vazia da presença de Deus. Porque isso não é outra coisa a não ser a ausência do Espírito de Deus que aconteceu na vida de Davi. Enquanto Israel estava guerreando, batalhando as batalhas dele, ele estava na sua casa, desocupadamente, sossegado. Satanás se aproveitou e levou Davi ao adultério e ao homicídio. E aí
só o que acontece aqui. Olha que coisa tremenda isso aqui. No capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha outra coisa senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Olha só, vocês vão entender o que eu quero dizer com essa palavra. Olha só, você guarda isso. Davi se irou, e o furor de Davi se levantou, se acendeu em grande maneira contra aquele homem que tivera feito isso. Aí, o que aconteceu? E disse Natã: vive o Senhor. E disse a Natã, Davi dizendo a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha o próprio rei Davi, olha o senso de justiça de Davi aí sendo notado, Olha como que Davi estava sendo, sem saber, Davi estava condenando a si próprio. Olha só que coisa interessante aqui. E pela cordeira, olha ele, Davi continua dizendo: e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aleluia. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Quantas vezes, irmãos, olha, Davi não foi hipócrita aqui. Davi, ele estava no pecado, vivendo no pecado aqui, mas ele ainda tinha aquele senso de justiça. E hoje, no nosso meio, não é diferente. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós hipocritamente, ocultamente pecamos, cometemos os nossos pecados e não olhamos para nós mesmos muitas vezes. Muitas vezes nós não nos confessamos e muito menos percebemos. Davi estava tão cego aqui que ele nem percebia no pecado que ele estava vivendo. Foi preciso do Senhor enviar um profeta para falar com ele e mostrar para ele que ele estava no pecado. E quantas vezes nós também não temos essa facilidade de julgar as pessoas? Olha, pecamos e aí no outro dia a gente vê alguma pessoa cometendo um pecado semelhante ao que nós cometemos e julgamos e condenamos essas pessoas sem olhar para nós, sem olhar para o que nós estamos fazendo. É fácil, julgar, E aí, quando Deus usa alguém para pregar uma palavra como essa, quando Deus usa um profeta, olha, a gente já pensa logo naquela pessoa. Nossa, essa mensagem está fudando, não é certo direitinho daquela pessoa. Pega para você, gente. Pega tudo que Deus fala contigo para você, não é o outro não. Porque nós não conseguimos muitas vezes tomar conta nem da nossa vida, a gente quer tomar conta da vida dos outros. Muitas vezes a gente peca e não vê, não reconhece. E quando a gente vê outro irmão caído nesse livro, a gente tem uma facilidade de julgar e condenar,
Meu Deus! E quando Natan disse a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, que te ungi sobre todo Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Olha só, Deus dizendo. Bem, resumindo, olha a consequência do pecado de Davi. No versículo 10, quando Deus fala com Davi sobre tudo que Deus tinha feito por Davi, tudo que Deus tinha, todos os livramentos e a glória de ter levantado ele como rei de Israel. E Deus faz uma pergunta para Davi: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, diante dos olhos de Deus? A Urias o Heteu feriste a espada, apesar de Davi ter mandado matar Urias. Deus está dizendo que foi o próprio Davi, com a sua espada, que matou Urias. Olha só. E a sua mulher tomaste por tua mulher. Olha, tomou a mulher de Urias. Homicídio, adultério, dois pecados gravíssimos. Meu Deus, olha só. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha só a consequência, o resultado do pecado de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Meu Deus! Se você tem conhecimento da Bíblia, se você ler os capítulos que se seguem, nunca mais houve paz. Nunca mais a espada se apartou. A família de Davi foi dizimada, foi destruída. A família de Davi, se você tem conhecimento disso. Porque até então, antes de Davi cometer o pecado, a vida dele era uma maravilha, era só glória e bênção do Senhor em paz. E ele prevaleceu sobre todos os seus inimigos. Não havia mal que atingisse Davi. O inimigo não poderia derrotar jamais Davi, mas por conta deste pecado, a família de Davi foi dizimada, desarraigada, destruída, extirpada. A família de Davi foi desintegrada. Teve quase todos os seus filhos mortos. E nunca mais houve paz. Sabemos mais para frente, Davi depois tem que fugir do seu próprio filho Absalão. Sabemos depois que Davi tem que fugir do seu castelo, do seu palácio, do seu conforto. Perdeu a paz. Aleluia. Meu Deus, olha só o que o pecado faz, meu irmão. O pecado, ele é vivo, ele é hediondo. O pecado, ele destrói a tua comunhão com Deus. O pecado afasta a sua comunhão com Deus. O pecado exclui o homem da presença de Deus. O pecado perverte, o pecado torna o homem mau, maligno, hediondo, perverso. O pecado, meu irmão, minha irmã, ele te corrompe, ele te torna mau, cego, insensível. O pecado mancha a sua imagem de Deus que vem em você. O pecado, ele destrói a sua comunhão com Deus. O pecado faz de você um homem ou uma mulher fraca. O pecado não deixa você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O pecado faz você um homem incrédulo.
O pecado, aleluia, ele faz você ser um homem ou uma mulher doente espiritual na presença do Senhor. O pecado corrompe, o pecado, ele te transforma em um ser terrível, em um monstro. Olha só aqui no próprio livro de Romanos, olha aqui o que o pecado faz com o homem. Meu Deus, eu quero te mostrar o que é o pecado, irmão. Olha o que se tornou o homem por causa do pecado. Porque Deus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que tem a verdade de Deus em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da sua natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da sua mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e receberam em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nestos, infiéis dos contrários, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, porque tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também como serem aos que as fazem. Pecado. Olha no que o homem se tornou. Olha aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 10 em diante, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, justamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tragam enganosamente, peçonha de ácido está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos não há só há destruição e miséria, e não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha no que se transformou o homem. O pecado, meu irmão, minha irmã, são as colunas que sustentam o inferno. O pecado é o poder e a autoridade de Satanás neste mundo caído. O pecado dá legalidade a Satanás de entrar e arrasar com as nossas vidas. E quantos crentes, quantos cristãos estão se lambuzando no pecado, vivendo todas essas coisas aqui? O pecado impede Deus de ouvir as suas orações. O pecado impede as bênçãos de Deus na sua vida. O pecado faz da pessoa uma pessoa insensível, orgulhosa, arrogante, prepotente, iracunda. O pecado destrói tudo. O pecado destrói tudo.
Não brinque com o pecado. O pecado, ele é toda transgressão contra os mandamentos de Deus. Os pecados ferem os mandamentos de Deus. O pecado fere a justiça, a santidade de Deus. A causa de muitos cristãos estarem vivendo do jeito que estão, frios, mornos, vivendo de qualquer maneira na presença do Senhor, o pecado, irmãos, é o maior mal que tem atingido a humanidade. O pecado impede as bênçãos de Deus na sua vida. Se você não parar para refletir a vida que você está vivendo, você não vai conseguir, você não vai alcançar nada de Deus. Todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus, e no fim o salário do pecado é a morte, morte eterna. O pecado te leva a viver uma vida dissoluta. O pecado, no fim, leva almas para o inferno. Meu Deus, aleluia. Reflita sobre isso, gente. Olha só, aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Vem comigo, no capítulo 6, no versículo 11. Eu vou te dar o remédio agora. Olha só os conselhos do apóstolo Paulo para nós sermos diligentes quanto a esse assunto que é tão sério, tão grave, porque o pecado, ele é a causa de tudo que existe de errado neste mundo. Ele é a causa das doenças, das mortes, da inveja, das disputas. Olha só, no versículo 11. Você é crente, você é cristão, você está em Cristo, você nasceu de novo. Então, isso tem que acontecer na tua vida. Assim também vós considerai-vos mortos, como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. No dia que você levantou a mão, no dia que você caiu, no dia que caiu a convicção do pecado na tua vida, no dia que você abraçou o Evangelho, no dia que você prometeu que ia seguir Jesus, que você ia ser fiel, obediente, santo, está dizendo aqui para você se considerar morto, como morto para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nas suas cobiças. Você não pode permitir que o pecado reine. Você não pode permitir que o pecado seja um estilo de vida, uma prática constante, diária de vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não deixe o pecado reinar. Mas quantos cristãos hoje estão com a sua mente cauterizada e nem estão mais se arrependendo dos pecados que cometem, estão vivendo de qualquer maneira. Eles não sentem mais a vileza, eles não sentem como o pecado é hediondo, não sentem mais a tristeza pelo pecado, pecam e não se arrependem, porque o verdadeiro arrependimento é seguido de abandono do pecado praticado. Mas tem crente caindo no mesmo pecado constantemente. O pecado está reinando no coração de certas pessoas. Não reine, portanto, o pecado. Mas se você nasceu de novo, você não pode permitir que o pecado reine na sua vida, nem em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, cobiças. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, ou seja, nem tampouco ofereçais os vossos membros
está falando: não ofereça, não apresente os seus membros, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, suas mãos, seus pés. O que você tem feito com eles? O que você tem feito com os membros de Cristo? Ou você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que não é proveniente de você mesmo, mas de Deus? Aleluias! E o que a gente vê? Crente ouvindo música do mundo, bebendo, fumando, está vivendo igual os ímpios, oferecendo os seus membros. Olha, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Viver para a glória de Deus, irmãos. Ou seja, aprovar tudo que Deus aprova e condenar tudo que Deus condena. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você vive para Deus, se você oferece os seus membros para Deus, o pecado não vai ter autoridade na tua vida. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para me obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, ou para a vida? A quem você está se apresentando ultimamente? De verdade, não brinca com isso aqui. Não brinca com o Senhor. Sansão brincou e se deu mal, acabou com a vida. Foi destruído. Davi pecou, teve a sua família destruída, teve o seu ministério destruído também. Mas é necessário pelo menos pegar uma qualidade da vida. Apesar de tudo isso, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e deixou. Voltou para o Senhor, foi perdoado, foi salvo, é uma alma salva, mas não foi tirado as consequências destruidoras que o pecado causou na vida dele e na sua vida. Entendeu? Olha só. Olha aqui no versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues ou ensinados. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Sabe o que esses dois versículos estão dizendo aqui? O versículo 17, o 18, o 19. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, quando você era ímpio, quando você não conhecia Jesus Cristo, quando você não tinha conhecimento de nada da parte de Deus, você servia o mundo e o pecado de coração. Você amava o pecado, você amava fazer aquilo, amava pecar e nem sabia que estava pecando, de tão cego que estava. Então aqui você fazia com coração e achava que estava tudo bem, amava o pecado de coração e servia ao pecado, era servo do pecado integralmente, totalmente.
totalmente. Agora ele está dizendo assim: a partir do dia que você conheceu a verdade, veio para Jesus, brotou o primeiro amor, prometeu seguir Jesus, agora façam isso de coração. Assim como você serviu o pecado de coração, então agora sirva a Cristo com todo o seu coração, com toda a sua inteligência e com todas as suas forças. Obedeça a Cristo por amor, com amor. É uma inversão de valores. Isso aqui é conversão. Conversão, a palavra conversão significa mudar o estado de uma coisa para outra, outro estado. Converter de um estado para outro. Esse é o significado da palavra conversão. Ou seja, do pecado você se converte à justiça, ao amor, à santidade, à pureza, à retidão, à fidelidade, à obediência a Deus. Isso é conversão. Aleluia. Está entendendo a palavra de Deus? Não permita que o pecado destrua a sua vida. Paulo ele diz: fuja até da aparência do mal. Quantos que não se destroem por causa desse detalhe? Não foge da aparência do mal, e aí vai levando até para ver aonde vai chegar por isso. Depois não consegue voltar atrás. Seja santo. Seja santo. Jesus disse, olha só, aqui no Evangelho de Marcos, rapidinho, já estou finalizando, irmão. Olha aqui. O que é o pecado? Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 43. Meu Deus, olha aqui. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se a tua mão te faz pecar, olha, e se o teu pé te faz pecar, corta. O melhor é para te entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançados no inferno, o fogo que nunca se apaga. Tem essa consequência. Arrepende-te. Eu não sei como dar a vida. Examina-te. Não brinque com o pecado. Não ofereça os seus membros. Não apresente-se ao pecado. Fuja da aparência do mal. Santifica a sua vida. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque, como eu li em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. O salário para aquele que anda pecando, vive no pecado, é a morte, a condenação eterna, é a separação definitiva da glória e da graça do Senhor Jesus. Não brinque com o pecado. Arrepende, limpa a sua vida, examine-se a si mesmo, olhe onde você tem caído, se santifique, se purifique, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santifique a sua vida. Pegue essa palavra no teu coração e deixa Deus trabalhar na vida. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. É coisa séria. O pecado é a raiz de todos os males. O pecado é a razão de todos os males que nós vivemos na nossa vida. Porque Adão e Eva tinham uma vida perfeita. Depois que o pecado entrou, ele toda sorte de mazelas na vida do homem e na vida. Reconheça, se humilhe, Jesus.
debaixo do poder de Deus, porque Ele é grandioso e perdoa. Olha só o que diz lá no livro de Isaías, no capítulo 55. Olha só, para encerrar. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Isso já me leva, meu Deus, a outro versículo, no capítulo 7 de 2 Crônicas, no versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a mensagem do Senhor da tua vida. Bem-aventurado é você que esteve aqui para ouvir uma palavra como essa, porque tem muita gente enganada, completamente equivocada no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho veio trazer salvação. Jesus desceu do céu para resgatar pecadores, para salvá-los de seus pecados, para salvá-los da condenação eterna. Essa é a boa nova. Esse é o objetivo. Buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Por isso que o Senhor Jesus veio fazer essa terra. Então, se levante e adore a Deus em espírito e em verdade. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Peço que os irmãos que de pé, vamos fazer uma adoração. Grande e glorioso Deus, estamos aqui na tua presença para te louvar e te agradecer. Obrigado por essa palavra que o Senhor falou no meu coração. Obrigado por ter aberto os meus olhos. Obrigado por ter pregado para mim, por ter me dado essa palavra para que eu possa guardar no meu coração. O Senhor me fez ouvir essa palavra. E eu espero que todos os irmãos assim aprendam, Senhor, da tua palavra, que eles entendam que o pecado é mortal, que o pecado destrói, que o pecado destitui das bênçãos, que o pecado afasta a comunhão com Deus, que o pecado rouba a intimidade, que o pecado perverte o nosso coração, nos torna maus, que o pecado destrói tudo que Deus fez de bom para nós. Senhor, nos guarda, nos livra, nos abençoa, e que o Teu Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e depois de nos convencer, venha derramar do Seu bálsamo, do Seu refrigério nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida em harmonia com o Senhor, em paz com o Senhor, em legítima comunhão, e para que assim nós não estejamos destituídos, separados das bênçãos que o Senhor tem para nós, para que as promessas de Deus não se afastem de nós, mas elas sejam cumpridas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela grande graça, por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.